pessoal, tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Você que me acessou agora e não me conhece, eu me chamo Cleusa Alexandre, né? E hoje o Cleusa Fala Pra Mim trouxe uma matéria sobre o glaucoma, uma doença que acomete os olhos, muito silenciosa, né? E por esse motivo me despertou essa grande vontade de trazer um profissional da saúde, que inclusive eu importei ele lá do canal do Fala Doutores, né? É o Dr. Ricardo Valente. Eu queria agradecer aí o convite, dizer que é uma honra estar participando aí e trazendo um pouquinho de informações aí para vocês. Espero que ajude. Vamos começar aqui para o doutor poder esclarecer para nós como que isso ocorre. Doutor, primeiramente, existe alguma coisa assim que eu olhe meu olho e fale, ih, acho que estou começando a ter glaucoma? Existe isso? Não, infelizmente não, Cleusa. O glaucoma é uma doença traiçoeira e silenciosa que requer o acompanhamento oftalmológico, né, para fazer a avaliação e o diagnóstico e o tratamento quando necessário. Tá. E o que eu preciso, é uma doença hereditária, congênita, por exemplo, se minha mãe tiver, é certo que eu vou ter? Não, não é certo, né? Um dos principais fatores de risco do glaucoma é o histórico familiar. Então, ter parentes com glaucoma, e quanto mais próximo, né, os parentes de primeira geração, depois segunda, terceira e assim sucessivamente, traz um risco maior. Então, seus pais, seus filhos terem o quadro, fala mais a favor de ter uma possibilidade do paciente ser acometido pela doença e requer mais atenção e maior assiduidade às consultas oftalmológicas. E essa doença, eu sei que ela leva à cegueira, é isso mesmo, doutor? Leva à cegueira, né? O glaucoma é uma das maiores causas de cegueira no mundo, né? E ela tem uma característica que é muito negativa, que é o fato de ser uma cegueira irreversível. A maior causa de cegueira que a gente tem no mundo é a catarata, né? E a catarata é uma cegueira reversível. Então a gente consegue fazer um procedimento cirúrgico, hoje com bastante segurança, e deixar o paciente enxergando novamente. Já os quadros de glaucoma, quando chegam a um quadro mais agressivo e severo, em que o paciente tem uma perda visual, a cirurgia, infelizmente, não consegue dar a visão novamente para o paciente. Então, a cirurgia é uma cirurgia preventiva. Ela não é uma cirurgia que traz a visão de volta. E isso é muito importante deixar claro para todos aí os nossos telespectadores. Mas daí eu fui diagnosticada com glaucoma. A cirurgia não vai ser uma coisa de 100%, como o senhor acabou de falar. E o que eu vou fazer então? Um tratamento? Existe um tratamento que vai impedir que eu venha perder totalmente a visão? Como funciona isso? Para te explicar isso melhor, vou dar um passo atrás nesse ponto. O glaucoma, ele é caracterizado como uma neuropatia óptica, tá? Então ele é um problema do nervo óptico, que fica na parte posterior do globo ocular, da bola do olho, né? E na maioria das vezes é caracterizado pelo aumento da pressão intraocular, que não tem nada a ver com a pressão arterial que a gente mede lá com um cardiologista, que ela é aferida, não é isso, tá? Essa pressão, quando elevada, por um tempo prolongado, ou às vezes até com velocidade, com valores muito elevados, ela leva a uma lesão do nervo. E essa lesão do nervo, que eu faço muito uma analogia, o nervo para mim é como se fosse um fio de eletricidade. Então você tem um interruptor, uma lâmpada, e o nervo é o fio que conecta esse interruptor dessa lâmpada. Quando você tem um rompimento desse fio, não adianta você ligar ou desligar o interruptor, porque a luz não vai acender. Ela vai continuar sempre apagada. Por quê? Porque você perde essa conexão. E é isso que acontece no glaucoma, tá? Então você tem o olho e você tem o cérebro que recebe as informações que são captadas pelo olho, as informações visuais, e manda através de estímulo elétrico
bem parecido mesmo com um fio de eletricidade, para o cérebro. E aí o cérebro transforma aqueles estímulos elétricos em imagem e a gente consegue enxergar. O glaucoma, ele leva a uma destruição das fibras nervosas. É como se fossem aqueles microfilamentos de cobre que tem bem no fio de eletricidade. Eu gosto dessa comparação, dessa analogia, tá? E aí quando a gente tem esse rompimento, infelizmente, essas células neurológicas, elas não podem sofrer regeneração, elas não nascem de novo. E aí, uma vez perdido, a gente não consegue mais ter como tratar e como regenerar. Então, como você estava perguntando, em relação ao tratamento, o que a gente tem para fazer, tá? Então, número 1, a gente precisa fazer o acompanhamento adequado e a gente precisa fazer as consultas oftalmológicas de rotina, que infelizmente não são feitas pela população brasileira. A gente tem uma incidência muito grande de pacientes que nunca foram ao oftalmologista na vida. E isso pacientes com 70 anos de idade. Coisa horrível, né? Infelizmente são realidades aí do nosso país e até de diversos outros países que não têm um acesso à saúde como a gente gostaria e deveria ter. Esse acompanhamento, então, é fundamental para fazer essa pesquisa e, caso descoberto, esse diagnóstico feito, aí a gente pode utilizar medicamentos, na maioria das vezes colírios, tá? Existem alguns comprimidos, mas acho que não cabe aqui a gente explicar, esmiuçar tanto esses tratamentos, mas na maioria das vezes são colírios, gotinhas, em que a gente usa. Eu mesmo tenho hipertensão intraocular, né? Que é um diagnóstico prévio ao glaucoma. Eu não chego a ter uma lesão neurológica. Eu tenho uma pressão alta que, se não tratada, vai me levar ao glaucoma e, consequentemente, vai me levar a uma perda visual futura, tá? Então é muito importante fazer a avaliação, fazer o acompanhamento médico, fazer o diagnóstico e, caso necessário, utilizar os colírios como seu médico for prescrever e te orientar. O nosso intuito aqui, né, e que o doutor aceitou esse meu convite, eu sou extremamente grata por isso. Não, prazer. Exatamente para levar esse conhecimento para vocês, né? E vocês verem que se alguém na família tem, né, já partindo daí, como ele falou, eu tô esmiuçando assim para ficar uma coisa. Mas é importante. Sua mãe tem, seu pai tem, vai fazer o check-up, entendeu? Passa isso aí para os seus familiares, para os seus amigos, sua vizinhança. Pegando um gancho nisso, Cleusa, eu tive meu diagnóstico com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, tá? O glaucoma, ele não é uma doença tão comum de acontecer em crianças e jovens. Existe até um glaucoma congênito, que a criança nasce com um problema, mas não é muito típico, não é muito comum, tá? E quanto mais anos nós vamos adquirindo, mais idade a gente vai adquirindo, maior o risco do problema do glaucoma, tá? Então, é uma doença que ela tem uma agressividade mais intensa na raça negra, tá? Então, são pontos relevantes, importantes para essa busca, para onde vocês vão direcionar essas informações. Por outro lado, qualquer pessoa pode ser acometida, tá? Então, tem os seus focos, principalmente, como Cleusa colocou muito bem, a história familiar. Então, tendo familiares com o problema, vocês têm que procurar, independente da idade. Eu tenho familiares nos meus dois lados, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Aumenta muito o risco e, infelizmente, eu fui acometido pelo problema. E uso um colírio regularmente, todos os dias. Isso é outro ponto também que é muito interessante da gente colocar aqui. Uma das principais causas de cegueira no glaucoma é a não continuidade no tratamento. E eu vou até fazer aqui uma colocação, como minha mãe tem problema de glaucoma, ela usa religiosamente o colírio, né, doutor, prescrito por ele, todos os dias no mesmo horário, sabe? Que é uma coisa também que, tipo, é para não esquecer, né? Para vocês verem a importância, né? Não dá para ser aquele remédio que hoje eu pinguei, esqueci, amanhã eu não vou pingar. Não dá, não. Exatamente. Hoje eu atendi uma tia minha que ela tem
por volta de 70 anos de idade, e ela teve um diagnóstico de glaucoma há uns anos atrás, e eu estava tendo dificuldade de regular a pressão dela, e aí hoje ela chegou ótima, por acaso, 2 horas da tarde, a primeira pessoa que eu atendi na parte da tarde, e ela chegou com a pressão excelente. Só para ilustrar, né, a pressão intraocular, ela vai até 21 milímetros de mercúrio, tá? Não existe um valor ideal, mas pressões aí... Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha. Doutor, só para esclarecer para eles, porque eu fiz essa confusão. A nossa pressão não tem nada a ver com a pressão do olho. Não tem a ver, tá, não gente, tem a ver, tá? Eu achava aquele 12 por 8, aquele 12 por 8 que o cardiologista gosta de observar no seu exame, não é o mesmo. A gente, até com uma coincidência, uma feliz coincidência, o valor que a gente acaba mais encontrando dentro de um valor médio interessante acaba sendo um valor de 12. Mas existem pressões na casa do 14, 15, 16 que são excelentes. Então, os trabalhos, a literatura coloca que pressões acima de 21, elas começam a levar a uma lesão do nervo óptico, como a gente comentou inicialmente, e aí possivelmente a gente vai ter perda de qualidade visual, tá? E aí o ponto que eu queria deixar aqui da minha tia, o exemplo, né, é que a pressão dela estava ótima e eu fiquei, você estava pingando o colírio errado, tia. Me fala a verdade, o que você estava fazendo? Aí, o que ela me disse? Eu comecei a pingar meu colírio deitada. Eu pingava meu colírio em pé ou sentada e eu errava o meu olho. Ou caía aqui, caía no nariz. E muitas vezes você não tem uma sensibilidade tão boa. E você vê como é que é um detalhe que pingar o colírio deitada, barriga para cima, é mais fácil. Então são besteiras e detalhes que dentro de um histórico, dentro do cotidiano, do dia a dia, faz uma diferença danada, porque é um problema que você vai levar na tua vida inteira. É isso mesmo, gente. Então, doutor, só pra gente poder encerrar a nossa matériazinha aqui. Mas já, poxa. A gente vai ter... Olha, ele vai vir mais vezes, tá? Viu? Mas se vocês ficarem com muita saudade, pode ir lá, viu? No Fala Doutores, depois da descritiva, vai estar tudo aqui pra vocês. O contato dele, o Insta dele, tá? O canal dele lá no YouTube, que ó, é legal pra caramba, tá? Vai lá sim, viu? E existe alguma coisa assim que a gente possa ter de doença, né? Que pode vir a provocar o glaucoma ou não? Não tem. Diabetes, nada a ver. A gente consegue forçar um pouquinho a barra nisso, tá? Sim, existem alguns problemas, como diabetes, como hipertensão, a própria catarata, quando você tem um quadro muito severo. Mas a gente está falando de extremos, tá? Eu acho que o ponto mais relevante de deixar claro aqui é que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a esse problema. Então, de certa forma, é bom, né, a gente conseguir setorizar ou conseguir direcionar até para vocês poderem encaminhar o vídeo ou fazer o bem, vamos colocar dessa forma, isso aí, tá? Né? Mas eu acho que o problema específico que a gente está conversando, o glaucoma, ele é uma informação que vocês podem mandar para qualquer pessoa. Tá? Vocês vão estar fazendo bem, Cleusa está fazendo um baita serviço aqui, tá? Porque hoje... aí partiu dela, tá? Eu faço um serviço se ele não tivesse aceito para vir aqui... Eu faço um serviço de formiguinha diária no consultório, mas ela está conseguindo fazer aí em grande escala e com maestria, tá? Então, eu acho que vale muito a pena vocês... divulgarem essa informação aí que a Cleusa está trazendo para vocês, que vocês conseguem ajudar muita gente e fazer a diferença na vida de várias pessoas. É isso aí, né? Tá vendo, gente? Olha, se você aí, tá, tiver qualquer dúvida, né, doutor? Pode mandar. Vontade, pode gente, sim. Manda tudo lá no Instagram que eu respondo. As 1000 perguntas. Vou mandar aí embaixo aí, que eu não me encaminha.
Sim, com certeza. Não, vai fazer ele ficar entrando lá e vendo. Não, gente, isso é sério, viu? A gente tá brincando aqui, mas isso é super sério. E eu quero que você aí continue sempre, tá? Com muita saúde, né? E é por isso, parece uma coisinha boba, né? Repetindo isso, mas fica atenta aí, né? Então, doutor, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre o glaucoma? Queria, nada do glaucoma, eu acho que a gente abordou ele bem. Eu acho que essas informações, acho que quando a gente começa a entrar em muito detalhe, acaba que a gente espanta a nossa informação. E não é para ficar entendeu? com medo, é simplesmente para você buscar, né? Ah, eu não tenho, ótimo, que bom, né? Desculpa te interromper, Cleusa, esse ponto é muito interessante. A gente tem uma cultura no país que é ir a médico atrai doença. É óbvio que é verdade. Não é que atrai a doença, mas você descobre mais doença. O ponto só que eu queria deixar aqui, dentro da minha parte aqui, depois eu agradeço a Cleusa pelo convite, mas é o seguinte, a gente hoje tem uma expectativa de vida mais ou menos 20 anos maior do que a gente tinha no passado. Por quê? Porque a gente se alimenta muitas vezes melhor, óbvio que tem quem se alimenta pior, a gente tem mais tecnologia que dá mais saúde pra gente, a gente tem mais acesso à saúde, infelizmente ainda com diversas pessoas sem, então a gente tem sempre que melhorar, Sim. tá? Mas vendo o lado positivo da vida, tá? Acho que a gente está num momento de expansão e espero aí que a gente, passando para essa fase mais turbulenta aí do Covid, a gente possa prosperar e ter essa vida plena aí. E ele falou sobre o Covid. Gente, pelo amor de Deus, não é só o Covid, tá? Que pode te trazer lesões, né? Glaucoma também. Então, não fique com medo, marque sua consulta, vá, entendeu? Você vai, olha, você vai ver que depois que você fizer a consulta, tiver tudo bem, ótimo, que maravilha, né? E é isso, o que a gente quer é isso, é uma coisa profilática, sabe? É você se precaver antes que aconteça, né? Antes que a coisa cresça, porque tem tratamento. É isso, tá? Não é que você descobriu que você tem glaucoma, você vai ficar cego. Não, 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 não. Você vai tratar. E é isso. E o glaucoma tem uma alteraçãozinha ocular, hein? Vou dar spoiler aqui, hein? Depois a gente conversa sobre isso. Mas aparece alguma coisa? Fica a vista vermelha? Gente, olha só, falta essa pergunta. Não tem nada que aparece nada. assim, né? Nada. Vocês estão vendo? Não tem nada. Olha só que perigo. Doutor, então, de repente, você já pensou se eu tenho... Minha mãe tem, gente, mas eu não vou ter não, porque, ó... Ele aqui tá com essa responsabilidade. Tá bem acompanhada ela. Tá, doutor Ricardo Valente, tá bom, gente? Coloca aí esse nominho na sua agenda. Os contatinhos dele vai ficar aqui embaixo na descritiva do canal. E mais uma vez, né, a gente vai encerrando esse nosso bate-papo. Prazer. O doutor Ricardo virá outras vezes aqui conosco, como eu já disse, e repito, porque vocês são aí testemunhas que ele diz que sim, diz que sim. Só me convidar que eu estarei aqui com vocês. Aí, tá vendo? Prazer. Gente, mais uma vez, fiquem todos aí com Deus. Muita paz, muita saúde, muito amor pra vocês, tá? Logo, creiam que todos nós estaremos vacinados e diremos assim, tchau, para todo esse momento que a gente está vivendo, tá bom? Aquele beijo, super beijo, aquele abraço muito apertado, o meu muito obrigado Eu aqui que ao meu agradeço, médico querido aqui, meu oftalmo, que a gente tá sempre perturbando ele, mas ele tá aqui, ó, inteirão, aguentando, gente. Tá bom? Mais uma vez, tchau! Tchau, gente.